Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Pampa Debates desta terça-feira, 13 de junho. Compondo a bancada, hoje temos o meu amigo, companheiro de bancada, que fazia tempo que não encontrava, Edenir Sequim, o doutor Paulo Roberto Fontes, o meu querido também, né, Nestor Rai, doutor Argolo também, que também não encontrava há bastante tempo na bancada, desde a época, né, acho que do Clóvis Duarte, talvez um pouco depois, né, da morte dele. E também Raul Carrion. E você, é claro, participando através das redes sociais, tanto do WhatsApp quanto do e-mail. Nessa terça-feira, 13 de junho, as notícias foram muitas e intensas, em especial com relação aos partidos. E agora eu vou aproveitar muito a presença do vereador Edenir Sequim para falar sobre isso. Eu proponho que a bancada comece falando da questão fechada pelo PSDB da noite de ontem, dizendo que continua no governo Temer. Alguns integrantes ficaram chateados com isso, inclusive Miguel Reale Júnior disse que não está mais no partido, pediu para sair, disse que é uma decisão completamente incoerente. Inclusive, o presidente do PSDB também disse ser incoerente o PSDB permanecer no governo Temer, mas disse que é melhor para a economia, para o país, nesse momento que o PSDB continue no governo. Qual é a tua opinião, Edenir Sequim, a respeito desse assunto? Eu acho que, primeiro, quando se julga uma coisa como essa, como o TSE julgou, demorar 2 anos e meio para julgar, isso é um absurdo. O culpado é o TSE. Devia ter julgado no segundo mês isso. Já estava resolvido, tinha eleição direta feita, já se tinha derrubado o PT, essa turma que roubaram o Brasil, todos, inclusive os que estão agora. Já estava resolvido. Só que o TSE demorou 2 anos e meio para fazer um julgamento. E, claro, jamais me peçam para defender o Temer. Eu não votei no Temer, eu votei na Marina. Até me arrependi, porque eu acho que não ia mudar nada. Mas votei na Marina. Então, quem vai defender? As opções não eram boas, a gente percebe isso. Quem tem que defender o Temer foi quem votou neles. Né? Quem votou no Temer e na Dilma. Esses é que tem que defender. Eu olhar 44 do Eu não preciso defender. Olhou para ti, Carlos. Mas acho que o TSE demorou demais. A víbora. O TSE demorou demais para fazer o julgamento. O Gilmar Mendes é outro. Todo mundo dá pau no Gilmar Mendes. Eu acho que tem que ser. E os outros 3? Que foram todos indicados pela Dilma e pelo Lula? Não. Os últimos dois. Os últimos dois são temeristas. Demorou tanto para poder indicar 2 pelo Temer e mudar a votação. E mais, e o Gilmar tirou férias para dar tempo de indicar os dois. É verdade. Mas então é tudo bem arranjado. Tudo bem arranjado. Então, nós aqui na planície não temos nem que dar opinião, a não ser a palavra de tenho nojo dessa coisa que acontece. Toda a população está assim enojada, não aguenta mais, porque todos os dias aparece uma coisa. Um dia, quem viaja com o avião da JBS é o Temer. No outro dia, é o cara que conduz a Lava Jato, o ministro do Supremo, que não disse que não e nem que sim, está quietinho. Aí, no outro, a filha, não sei de quem... Eu escutei hoje a Ieda Cruzes, a deputada Ieda Cruzes falando, não, mas parece que o Joesley, né? A gente brinca, Wesley, enfim, ele tem afinidade com não só com o Michel Temer, mas também com o Edson Fachin, entre outros. Então, a situação realmente é difícil. Em quem que nós vamos confiar? Em quem que nós vamos nos agarrar? Eu acho que é o nosso trabalho, a nossa decência. Em quem é decente, é os homens decentes que Em quem a gente se agarra nesse momento? Não, eu queria fazer alguma consideração sobre a tua pergunta inicial. Primeiro, é conversa fiada para boi dormir, como diz o gaúcho, de que o problema da continuidade do apoio do PSDB se deve à sua preocupação com
com as contra-reformas. Quer dizer, eles estão acabando com a Previdência Pública, com o direito à aposentadoria de todo mundo, estão acabando com os direitos trabalhistas, não é os direitos trabalhistas que o Lula e o governo Lula fez, eles estão acabando com a CLT do Getúlio Vargas. Dizem que a próxima medida vai ser a revogação da Lei Áurea. Estou esperando aqui o que vai acontecer. Mas por que o Se PSDB... depender do PCdoB, que é seu partido, acabaria com toda a Constituição. Vocês querem a ditadura lá de forma nenhuma. Da Coreia do Norte, que é a maior vergonhosa do mundo. Nós defendemos a Constituição e assinamos a Constituição. E nós aqui defendemos a democracia. Compreende? Aqui, o Partido Comunista do Brasil foi perseguido por defender a democracia. Né? Mas uma democracia como a Coreia do Norte... somos o Partido Comunista do Brasil. Eu respondo pelo Partido Comunista do Brasil. Não teve nenhum partido, Idenir. E, aliás, tu foste do PCB. Abre o jogo. Foi do Partido Comunista Brasileiro. Não vem aqui, não vem fazer onda de anticomunista para fazer média com o público. Tu foi do Partido Comunista Brasileiro, mas é um renegado, não tem problema. Então, o seguinte, não teve nenhum partido no Brasil que deu tantas vidas para defender a democracia e para que fosse redemocratizado. Agora, voltando para o tema, que ele tentou me desviar. Essa tática a gente conhece. A gente conhece essa tática. Então, veja bem, o que está em jogo, viu, é o seguinte, é que o Aécio vai ser julgado na comissão de ética. E o PMDB tem uma quantidade de votos que decide se o Aécio, atual presidente, só licenciado do PSDB, que foi pego com a mão na botija, como se diz. Então, o que acontece? Não, é a boca. O PMDB fez duas ameaças, né? Disse, uma foi o seguinte, nós não vamos apoiar vocês em 18, que é o objetivo do PSDB. E segundo, né? Deixou nas entrelinhas que eles vão condenar o Aécio lá se o PSDB não... O senhor está participando. Então, o objetivo do PSDB em continuar no governo não tem nada que vem... Nem um favor nenhum. Perdão, tu parece que tu é meio ditador, cara. Tu é meio ditador. Tu não deixou eu falar? Não deixou falar, eu não te interrompi. Aqui não tem assim, quando se pergunta para um falar? Então tá bem. Até no parlamento, que o Chequinho parece que conhece, até no parlamento tem uma parte, mas a gente pede uma parte e tem que aguardar que o cidadão dê uma parte. Eu não dei nenhuma parte. Eu gostei que tu chegaste no nome de Aécio Neves. Isso. Então, Aécio Neves. Aécio Neves, não preciso falar a ficha pregressa dele, todo mundo viu o que ele disse, tinha que matar, etc. Bem, então, o PSDB está defendendo o Aécio. É esse o objetivo. E, se puder, o apoio do PMDB depois. Inclusive, a executiva não deixou abrir o voto. Eu tenho aqui um deputado PSDB, né, que diz o seguinte, ficar nesse do PSDB, da ala jovem, ficar nesse governo podre é o caminho da perdição. E ele diz mais, a executiva não deliberou, não foi permitido que fossem colhidos os votos dos integrantes da executiva, dos deputados, dos senadores. Foi muito mais uma decisão de cúpula. Então é isso, o PSDB está assustado, porque o Aécio é o seu presidente, está com a mão na botija, vai ser denunciado, vai ir para o Congresso e precisa do apoio do PMDB. Um corrupto ajudando o outro. Então os arranjos continuam. Essa é a razão. Essa é a questão. Os arranjos só para ajudar nessa... Vocês são divergentes em parte. Porque só em parte. Ele sugeriu, que se é que eu entendi bem, que havia um conluio. Também. O problema dele é que ele partiu para uma agressão ao meu partido. Foi graça ele que foi no Partido da Comunidade. Ninguém discorda do conluio. Ninguém discorda. Mas nesse ponto até estão meio parelho. Do poder legislativo, judiciário e executivo para que se chegasse nesse ponto nós estamos de acordo. Nesse momento, que chegasse nesse momento, que agora o povo, nós ficamos com a mão no pincel. São diretas. Não, e agora sim, mas agora há uma divisão enorme, há uma ambivalência muito grande de, bom, qual é o melhor caminho? Exatamente. Nesse momento. Muita gente até questiona por que as pessoas não foram para a rua depois da decisão do Os paneleiros estão tudo escondidos. Cada um bate a sua panela, eu bati a minha, tu vai bater a tua. Estão selecionando a panela, sabe o que é bom. Os que bateram panela contra a Dilma sumiram. As panelas da prateleira da esquerda e da direita. Todas estão silenciosas. O julgamento do Temer, a cozinha conversada. Há quem diga que as pessoas das panelas da esquerda não bateram panela porque a ex-presidente Dilma
Fontes não ficou inelegível. Estava no mesmo saco. Também foi bom para ela. Havia silêncio na cozinha, as panelas ficaram nos seus lugares. Ela estava no mesmo saco. Eu, com a interferência do Idenir, eu não concluí o que eu queria. Então, veja bem. Agora, eu ia falar sobre a Coreia do Norte. Não, isso é o Idenir que quer tratar. Então é o seguinte. O julgamento, tá? Eu pergunto para o telespectador que está nos escutando e para nós aqui. Vocês têm dúvida se a Dilma não tivesse sido afastada pelo impeachment, que o resultado não ia ser esse e que o Gilmar Mendes ia desempatar? Ao contrário? Alguém tem dúvida disso? Eu tenho. Eu também tenho. No Congresso que o Gilmar Mendes promoveu em Portugal, estavam lá representantes do PSDB, representantes do PMDB e representantes do PT fazendo palestras. O Gilmar Mendes, Mendes hoje ele é um senador, ele não é um ministro de Tribunal. Mas, político. Ele está tentando se salvar. Esse julgamento ele se tornou um garantista em matéria penal. Ele é vendedor de boi para JBS. E um homem apreciado por setores da esquerda hoje. Não. Porque ele não é aquele rigoroso. Então o Gilmar varia os amores e os ódios com o Gilmar. Só para não deixar claro. O Gilmar é um casuísta. Eu não gosto. Acho que ele tem uma proximidade com Eu não gosto. Eu como gaúcho, eu não aprecio. Mas tem um artigo muito interessante de uma juíza que diz o seguinte: não me confundam com essa gente. Eu sou juíza concursada. Chame eles de ministro. Não chamam de juiz. O juiz acaba confundindo. Eu sou juíza. Eu fiz concurso, eu tenho que julgar as coisas e tal. Eles são indicados, eles não são mas é uma falácia, porque diferente. Quando a indicação acontece, tem a judicatura da juiz. Isso é uma bobagem. Mas eu queria só referir o seguinte. 2 já foram juízes. Eu queria primeiro, em relação ao que foi dito aqui, eu primeiro queria fazer uma homenagem que vai fará bem ao Rio Grande do Sul e a todos nós da mesa. O comportamento da ministra Rosa Weber, que para mim colocou esse julgamento no TSE dentro de um voto em consonância com a realidade e votou favoravelmente às cassações, e sei o quanto custou ela isso, até pelas relações que ela tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, em primeiro lugar, ela agiu como uma juíza. Segundo, o Gilmar Mendes protagonizou uma presidência lamentável, interrompendo a todo momento o relator, os outros ministros. Foi uma lição de como não se comporta um colegiado da mais alta judicatura do país. Estão ali integrantes do STF, de outros tribunais. Então foi um julgamento lamentável. Lamentável sob o ponto de vista meritório, porque o TSE não tem pessoas votando que são eleitos pelo povo. Então não pode haver razões de decidir que refiram à estabilidade política do Brasil. Juízes do Tribunal Superior Eleitoral julgam as infrações de natureza eleitoral, coisa que em nenhum momento o ministro Gilmar Mendes tocou no seu voto. E os outros votos são de pessoas, como foi dito aqui, colocadas a 1/10 hora no tribunal para cumprir um papel de fazer esse deplorável julgamento aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, se cavou mais um fosso entre a sociedade e a política macro. As pessoas estão desacreditando. Pessoas no espectro político, à direita, à esquerda, ao centro, ao lado, as pessoas não vão mais para a rua e não batem panela porque não acreditam mais numa das tarefas mais sagradas a que um homem pode se dedicar, que é a vida pública e a política. As pessoas não acreditam mais no que as pessoas dizem. O pior de tudo é que estão decepcionados com a justiça. Agora se estendeu a um poder que até 1 ano e meio atrás ainda liderava, impacto, ponteava a credibilidade da população. Qual é a credibilidade que tem a justiça, e por isso que eu gostei que a gente chegou no nome do Aécio Neves, qual é a credibilidade que tem a justiça se o Senado, por exemplo, não obedece as ordens da justiça? Bom, isso começou... O caso já começou há tempo atrás. Isso começou com o Renan Calheiros, que protagonizou um episódio lastimável e deixou o Supremo Tribunal Federal, como dizem os espanhóis, de rodillas, de joelhos. E sabe por quê? O STF se ajoelhou para Renan Calheiros. Mas é importante dizer o seguinte, se ajoelhou porque se o Renan sai, quem assume o vice dele era do PT. E se assume o vice do PT, trancava as contra-reformas. Então vocês vejam bem, mesmo o STF,
né, está jogando um papel político, sustentando o Renan para que o fim da aposentadoria, para que o fim dos direitos dos trabalhadores sejam levados. Eu primeiro quero argumentar só o seguinte, essa posição Renan Calheiros colocada não obedeceu a ordem do STF, assim como o Senado hoje não obedece a ordem de afastar Aécio Neves. Eu só quero dizer que Neves era para ter sido afastado e, no entanto, está lá o seu gabinete, está lá o seu nome na hora da votação do placar e o Senado disse que tem hoje, né, na legislação... Eu só não posso concordar com o argumento terrorista do Carrion. Terrorista? Isso é um argumento do Estado Islâmico. Em primeiro lugar, questão das aposentadorias. A verdade verdadeira é que ao longo de décadas, sucessivos governos, no espectro político para cá ou para lá, liquidaram com a Previdência, desviaram recursos da Previdência. Todos os partidos que participaram de governos. E criaram. Não, mas ditadura. Mas por que é Dru? 20% vou usar a mesma coisa que disse pro depois tu pode falar, só para não perder o fio, a linha de raciocínio. Senão até Sucessivos governos, inclusive o PT, que tinha um respaldo popular que nenhum outro governo teve, podiam ter mudado o estado de coisa. Não mudaram. Liquidaram com a Previdência. E agora vai estourar nos setores mais pobres da sociedade. Mas é o seguinte, a Previdência está quebradinha da Silva Neves. Precisa haver algum tipo de reformulação para acabar com privilégio, com gente se aposentando com 42 anos de idade, com aposentadorias com 5 anos em determinados cargos. Exato, com vários, né? Vale para todo mundo. Para mim, tu não diz nada com o tempo, porque eu não apoio o Temer, não votei no Temer. Para mim, o Temer, se eu já disse que o TSE deveria ter feito a cassação, eu já votei o meu ponto por isso. Não, votou na chapa, Dilma teve. Então, só para terminar. Não tem essa. O único que votou no Temer é Dilma lá. Só tinha o nome da Dilma lá. É o único que votou. Tu é politizado. Só mas voltamos ao tema. Deixa eu terminar. Não gostou dessa parte, né? Só eu concluir. É isso que ele está tratando. A Dilma só se elegeu porque o MDB apoiou, senão não se elegeria. Então, quero dizer, alguma construção política deve ser feita entre os partidos, porque a Europa faz isso em estados de bem-estar social, porque vai explodir. Vai deixar ir para a explosão? Bem, a reforma trabalhista, isso é uma mentira de má fé que quer se liquidar a CLT. Em primeiro lugar, porque as cláusulas, a CLT, todas as cláusulas que são eixo da Constituição, são cláusulas pétreas erigidas a status constitucional. Então, isto da Constituição, isso é um argumento de má fé, um argumento quase que safado. Agora, dizer assim, olha, eu aceito a argumentação que você diga assim, o tamanho de reforma trabalhista que nós queremos. Há algumas coisas que são mudadas que eu não concordo. Agora, por exemplo, tu dizer que férias podem ser tiradas em 10 dias, por que não? Por que tu não pode decidir isso? Porque isso não é uma forma razoável. Tu queres ter o teu espaço de almoço na região norte do país, que é um sol desgraçado, em vez de ficar 1 hora parado, tu quer ficar 30 minutos. Por que tu não pode mudar isso? Quem disse isso? A CLT, ela é da época Vargas, e os fatos sociais hoje já trabalham em casa, há uma série de situações que requerem que haja e que todos os partidos colaborem para isso, para que não haja perda para o trabalhador. Agora, acho que podem haver mudanças que não tragam perda para o trabalhador. Agora, este argumento é um argumento falacioso, um argumento de má fé, dizer assim, vou acabar com o jeito. Isso é um argumento terrorista, desculpem, não é isso. Tu pode não gostar, eu já te posso falar, pode não gostar, eu acho que tinha que mudar isso. Agora, tudo que está ali não presta, desculpe, esse é o argumento. Mas o Gabriel foi treinado para ser terrorista. Primeiro, está implicando. Se tu colocas uma lei que diz o seguinte, o que está legislado fica em segundo plano diante do acordado, tu estás anulando toda a CLT. Não é verdade. Então é isso. Claro que é isso que está colocado. Senão você não ia na missa rezando em português, seria em latim. Não acertamos que não, aqui é debate. Vez? Não, tu não vai me conduzir. Aqui não. Tu não vai dizer quando eu falo. Então veja bem, segundo, é falacioso, de má fé e não verdadeiro alegar que a Previdência é deficitária. Os auditores fiscais no Brasil demonstram diversas vezes, com documentos, que a Previdência é superavitária. Onde é que está o erro? Veja bem, eles querem ver se ela é superavitária ou deficitária, vendo unicamente o que entra hoje de contribuição e o que sai das aposentadorias. Não é esta a lógica. Primeiro, eu quando me aposentar, eu tenho que me aposentar com o que durante 30 anos
eu contribuí. Então tem que ver o que houve de contribuição. Não olham isso. Segundo, a Constituição Federal de 88, ela como incluiu outros que não contribuíram, como os agricultores, como as pessoas de mais de 70, como as pessoas deficientes, etc., com benefícios, a Constituição colocou uma série de contribuições a mais. E eles não consideram essas contribuições a mais. Contra a aposentadoria dos agricultores? Não, sou a favor. Sou a favor e digo, por isso tem contribuições previstas na Constituição. Terceiro, a partir do governo Fernando Henrique, eu concordo que outros governos podiam ter mudado, nesse ponto nós temos acordo, né? 20% de todas as arrecadações são retirados e são colocados na vala comum para pagar os banqueiros, que é 45% de todo o orçamento nacional. Ninguém ganhou mais dinheiro do que na época do Lula. Então veja bem, pegando todos esses dados, os auditores da Receita comprovaram, têm os dados, que não há déficit. Então, esse discurso, Ram, esse discurso é um discurso terrorista que tu faz contra os trabalhadores que contribuíram toda a sua vida, um argumento falacioso. E até eu diria, se eu não te conhecesse, diria que era de má fé. Mas são os auditores, são os auditores do PCdoB, porque tem os auditores do PSDB e tem os auditores do não. Então, não existe ninguém. Não, mas a associação fala para todos os auditores. A Associação Nacional dos Auditores tem uma corrente política. Não, terminaste, agora estou te respondendo. Tem uma associação, tu terminaste, assim, é isso. Tu terminou de dizer de má fé, pois é, e aí tu concluíste. Eu acho que é de ignorância. Não, acontece o seguinte. Acontece o seguinte, eu prefiro ser de má fé do que ignorante. Não, acontece que a associação, só para terminar, porque eu chamar de ignorante. Eu preferia que ele te chamasse de má fé do que de ignorante. A palavra do doutor Nestor. A Associação Nacional, só termina. Vamos beber um calmantezinho. Aqui é o trio spray. Por favor, temos dois doutores. A Associação Nacional dos Auditores, como várias entidades, são industriadas. Obedecem correntes políticas. Nenhum auditor disso. Sim, mas a associação ganhou... fazendo uma CPI lá. Se desse lição de moral nele, não quer ouvir. Agora tem que ouvir. Eu quero dizer, as associações ganham correntes políticas. Elas não representam a totalidade dos auditores. E há trabalhos apresentados por auditores que comprovam, há trabalhos do setor econômico, de gente que foi do teu governo, que é o Meirelles, do teu governo, que tu apoiou do Lula, que foi presidente do Banco Central, do teu governo, do Lula, que diz que vai haver esse problema. Vamos dar, por favor, a palavra agora para os doutores. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vê bem, ó. Uma posição, outra. Onde é que está o equilíbrio nisso tudo? Onde é que está a verdade nessa... No meio. No centro. Exatamente, no centro. Onde é que está essa... No centro. Bom, então assim, ó. A Previdência pode não estar quebrada, mas deve estar deficitária. É certo que desviaram muito dinheiro da Previdência, como desviaram da saúde, como desviaram da segurança, como desviaram da educação. Desviaram há muitos anos. Eu contribuí há 30 anos atrás. Eu, se fosse só assistir televisão e ver o volume de propina que foi pago, eu vou dizer que não falta dinheiro no país. Dinheiro não falta. A propina tirou o dinheiro do país. Tirou. Não. A gente poderia ser o país mais rico, pelo menos. E o que tiraram de dinheiro. Poderia ser, mas não é. Mas ainda tem. Porque em plena Lava Jato continuaram roubando. Exatamente. Os que faltam é que já roubaram, né? O cofre... Ainda dá para encher de novo, se pararem de roubar. O cara do JBS, 500 mil só pro Eduardo Cunha. Exatamente. Boa noite. Olha aqui os nossos telespectadores se manifestando através do WhatsApp. Boa noite, parabéns ao Nestor, Idenir, Argolo, e que tristeza esse Brasil. Que quadrilha de todos os partidos em Brasília. Parabéns aos 3 ministros sérios no julgamento em Brasília. Que pena. Estou desacreditada dos políticos e da justiça. Parabéns, grande Carla. Daí parabéns de novo ao Nestor, porque as pessoas vão se manifestando conforme os assuntos vão passando aqui nessa bancada. Agora eu tenho um recado para você. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatão que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. CRMVRS, responsabilidade e cuidado com a vida.
Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, Valorização e Defesa da Área Tecnológica. CREA-RS, em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. Engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetsorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o nosso Disque de Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, Valorização e Defesa da Área Tecnológica. Eu vou, assim, pedir para a bancada dar um break na política e passar um pouquinho para o assunto saúde. Vamos ver como é que estão os nossos hospitais, né? O Parque Belém, que fechou as suas portas. Qual é a situação da saúde hoje em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul, doutor Paulo Argô? Perfeito. Nós temos finalmente uma boa notícia. Segunda-feira que vem, o Hospital Vila Nova está abrindo mais 33 leitos, são leitos de retaguarda. Justamente esses pacientes que são atendidos nos postões, são atendidos na UPA Zona Norte, enfim, né, nesses serviços, e que precisam ser internados, ficam represados lá nos corredores, né? Então vão ter acesso a mais 33 leitos, o que nos leva a pensar o seguinte: se o Vila Nova, com todas as carências do SUS, consegue... Eu tive lá um tempo atrás que estavam inaugurando um tomógrafo, no Vila Nova, estava inaugurando um tomógrafo comprado pelo hospital. Consegue abrir mais 33 leitos, tem um serviço de atendimento domiciliar. Eu fiquei ouvindo as coisas que foram apresentadas e naquela ocasião, inclusive, parabenizei o Fortunati, que era prefeito naquele momento. Digo, olha, que bom ver uma coisa funcionando. E aí a gente olha pelo outro lado e diz assim, como é que o Vila Nova consegue tudo isso, consegue abrir leitos e o Parque Belém... Com 200. Toda a estrutura, com 200 leitos. E o que vai acontecer com essa estrutura toda? Eu acho que o prefeito tinha a obrigação de colocar esse equipamento sob intervenção. Não sou longe de mim defender governo militar, muito pelo contrário. Mas quando o seu Jair Boeira de Almeida, que era dono do Grupo Hospital Conceição, disse não vou mais atender o INPS, que era o SUS da época, o governo federal botou um almirante negativo. Isso não é propriedade particular tua para te transformar em motel. Isso aqui é um equipamento de saúde que o cidadão tem direito a utilizar. Eu, nosso prefeito, acho que tinha a obrigação com os seus concidadãos. Olha, qualquer cidadezinha do interior, aí o prefeito briga com o provedor da Santa Casa e põe sob intervenção. O que... Será função social. Exatamente, quer dizer, eu não acredito que falte coragem ao nosso prefeito, conheço ele pessoalmente e não consigo entender como é que ele fica assistindo as pessoas dormindo nos corredores, dormindo em bancos e lá 200 leitos com um lençol branco estendido em cima da cama, um hospital bem com tomografia, com aparelhagem de última geração, enrolada em plástico bolha. Que não foi. Mas o que é propriedade particular e não quer funcionar? Não, é o problema? Alguns hospitais, né? Assim, o SUS, nós nos conhecemos há muitos anos, né? Nunca vi um SUS tão ruim. Né? A saúde nunca teve tão deficitária para realmente a população que mais necessita. E é uma burocracia, é um número, é um código de barra, ninguém mais tem nome, né? É um código de barra, é o tal do AGOS, número tal, para transferência de tal lugar para tal lugar. Mas o que ocorre? Alguns hospitais, eles recorrem atender doentes privados e de convênio, como faz o Moinhos, como faz a Santa Casa, para tapar o furo do SUS, que é quase que intapável. Por outro lado, talvez a comunidade da Vila Nova ali doe para o hospital, o que não faz lá a periferia do Parque Belém. Hoje mesmo. A direção do Vila Nova conquistou a comunidade ali. Hoje à noite mesmo tem um leilão na Santa Casa, de obra de arte, né, para
arrecadar cursos para a Casa Madriana. Né? Então, Esse envolvimento da sociedade a gente vê nos hospitais, a gente vê nos próprios no presídios. Mundo inteiro. Quando não tem a sociedade, parece que a coisa gente vai não na funciona. Cornell ver um corredor doado pela família Rockefeller, né? No mundo inteiro. Nós aqui ainda, recém agora que está se discutindo isso, essa participação da sociedade que pode mesmo contribuir com os hospitais. Né? E agora, infelizmente, o governo que havia de fazer a sua parte com o dinheiro da saúde, ele sumiu, né? Desapareceu. Nunca vi tão ruim, tão difícil a gente conseguir alguma coisa para o paciente. E enquanto isso, os bancos vão de vento em popa, né? Cada vez mais ricos. É verdade. Com relação... uma questão importante. O chamado DRU é uma 20% de qualquer recurso do governo federal é drenado para um caixa comum, que é para fazer o superávit primário, que é para pagar os banqueiros. Então, por isso os bancos vão bem e a saúde vai bem. Mas quase metade de toda a arrecadação do governo federal vai para o banco para pagar juro, não é? A dívida não continua, consegue pagar nem conseguir a prestação, é o juro. E não chama a atenção que governos à esquerda e à direita tenham participado de governos com grande apelo popular e não mexeram nisso? A Dilma, por exemplo, ela diminuiu a taxa de juros, porque 1%. Diminuiu a eleição, diz bobagem, Cargão, pelo amor de Deus. 1% não faça isso. De juros, a dívida já está mais ou menos. A conta da luz também ela diminui. 2 trilhões. Me entenda. 2 trilhões. Ninguém mexeu. Estou dizendo mexer para alterar o estatuto. Ninguém mexeu. Quando mexeram, ela se desestabilizou. Mas para com isso. O presidente é 10 bi. Para ter uma ideia. O ex-presidente Lula teve credibilidade política para enfrentar o parlamento. Para enfrentar. Não quis fazer nada. O poder financeiro dobrou o povo grego. A conclusão é assim, não adianta nada botar o PT lá, porque ele tem medo e não vai fazer. Argolo. Nós não demos a parte e eles estão nos interrompendo. Exatamente. Ainda estava conosco. Estão nos interrompendo. Voltem os médicos. Só para concluir. Esse tomógrafo que foi comprado, que é bonito, bom, aparelho excepcional de última geração, daqui a 2, 3 anos está fora de mercado. Porque ele está parado. Não é por estar parado, é porque é um aparelho que já está ultrapassado do seu ponto de vista de tecnologia. É que o avanço tecnológico é avassalador. Sim, mas esse aparelho ele está no Parque Belém? Eu perdi essa Vila parte. Nova. Vila Nova. Tá bem. A segunda coisa... No Parque Belém também tem. O segundo parado. É isso que eu achei que essa era... Não vejo como um problema, mas eu acho maravilhoso isso, porque eu também quero chegar nessa fase, mas a população está envelhecendo cada vez mais. Mais tarde, né? Sim, assim, vivendo mais. Vivendo mais. Né? Então, isso é... Entre parênteses, no Japão já se vendem mais fraldas geriátricas do que pediátricas. Exatamente. Olha só. Então, para que lado nós estamos mandando? Exatamente. Então, mais e aí vem a história da geriátrica. Previdência, né? Que a gente não vai tocar agora, por favor. Isso é não vamos voltar a ela. Isso é uma outra carga. Não, depois. Isso é uma outra carga. Hoje é muito difícil morrer. Vocês sabiam que hoje é muito difícil a gente morrer. A não ser assim, ser assaltado na esquina, levar um tiro. É verdade. Né? Agora, o paciente que vai para dentro de uma UTI, é muito difícil morrer. É respirador, é terapia intensiva, é marca-passo, coração artificial, é cirurgia, é transplante. Entende? Então, hoje é difícil. A medicina avançou muito. Bom, só que isso tem um preço, né? A saúde não tem preço, mas tem um custo, né? E o custo cada vez fica mais elevado. Sobre o Parque Belém, lá no Atualidades Pampa, no outro programa, tem uma telespectadora que diz que trabalhava no Parque Belém e ela coloca na administração do Parque Belém toda a culpa pelo que aconteceu com o Parque Belém. Não sei se isso procede ou não. Eu não vou elogiar a administração do Parque Belém. E é o que acontece também em Canoas. Em Canoas também não tem um negócio muito sério com relação ao hospital de Canoas. Canoas tem uma questão seríssima. Uma OCIP que foi a terceirização por uma equipe multiestadual. Porque a gente tem ideia que o OCIPS é um grupo de pessoas que se reúnem para administrar. Não, eles só não são multinacionais ainda, mas já são transestaduais, né? São empresas de São Paulo que já colocaram uma metástase aqui em Canoas e outras várias aí pelo interior do estado, né? Que não pagam, que atrasam salário, que não contratam legalmente e etc. Né? Então, assim, que descumprem tudo
fazem uma administração da pior qualidade e nós temos trabalhado, e aqui quero elogiar o Ministério, visando só dinheiro, visando, é uma coisa dinheirista. E quero aqui parabenizar o Ministério Público que tem se envolvido intensamente nisso e procurado soluções. Agora é uma coisa complicada, porque o governo passado fez a seleção e botou a GAMP lá, essa empresa. Essa né? empresa. E o governo atual, então assim, eu quero uma CPI para investigar isso. E a população Mas diz aí, que não é atendida. os votos da situação, a situação está com a GAMP lá. E a GAMP o voto da diz que oposição foi a oposição quem botou a GAMP lá. Então eu não consigo fazer uma CPI. E dentro disso tudo, nada como o tempo como o senhor da verdade, né? O número de médicos que foi quadriplicado, aumentar o número de faculdades de medicina, que seria a solução para a saúde no país, ao contrário, piorou. Mas sabe o que acontece? Piorou. Não adianta tu precisa fazer uma ponte população... no município, então em vez de comprar cimento e lingote de ferro, não sei o quê, não, vamos fazer uma faculdade de engenharia aqui do lado. Então nós precisamos de investimento na saúde. Não, então vamos abrir uma faculdade de medicina privada, tem faculdade de medicina cobrando R$15 mil por mês. Aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, cobrando 6 mil por mês. Né? Então é um ótimo negócio, um excelente negócio, só que não resolve nada o problema da saúde, porque não é aí que está o estrangulamento. Né? Nós temos... Pode completar, com certeza. Só a Índia, que tem aqueles cursos de 3 anos com a medicina orvédica, não sei o que eles tomam aquilo como faculdade de medicina, e que tem 6 vezes mais a população do que o Brasil, e os médicos tem mais faculdade, que tem mais faculdade de medicina do que o Brasil. Nós temos mais faculdade de medicina do que os Estados Unidos. Antes dessas da Dilma, já tinha mais faculdade do que os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Mais faculdade de medicina já tínhamos antes do que a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então, se tem uma coisa que realmente não falta aqui... São médicos. São médicos. E é uma coisa que tem que fazer a ponte e tal. Então, vamos abrir uma escola de engenharia do lado direito, outro do lado esquerdo, mais uma do lado de lá e do lado de lá. Não vai sair ponte. Não é assim que funciona. O nosso telespectador José Pereira de Carvalho, através do e-mail pampadebates@pampa.com.br, falou o seguinte sobre o TSE ainda. Do ponto de vista jurídico, a decisão foi lamentável. Do ponto de vista político, não. Ruim ou boa, a Constituição atual deve ser seguida. Corríamos um risco muito grande de o Congresso eleger gente do tipo geleia para o mandato tampão. Caiu minha ficha. Por enquanto, estamos entre a faca e a parede. Bom, quero falar com você. A melhor alternativa para trocar de endereço de casa ou ainda de sala comercial é o consórcio de imóveis Unicred. São vários benefícios para realizar os seus sonhos. Cartas a partir de R$250 mil até 200 meses para pagar. Possibilidades de lances livres e também fixos. Acesse unicred.com.br/central-rs/consórcio ou converse com o seu gerente. Unicred, mais valor para você. E agora, aqui no Pampa Debates, chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção engenheiros, atenção profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida, já estão abertas no portal Senge, as inscrições para o seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que acontece no dia 22 de junho na PUC, em celebração aos 75 anos do sindicato. Participe deste momento no qual os desafios da engenharia brasileira como vetor do desenvolvimento serão tratados nas palestras de especialistas como Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Giuliani, entre outros. Como ocorre em todos os eventos realizados pelo Senge, as inscrições são gratuitas. Acesse agora o portal senge.org.br, garanta a sua inscrição e conheça
da programação. O seminário Tecnologia, Inovação e Soberania é uma realização do SENGE e da Federação Nacional dos Engenheiros e tem apoio do CREA-RS, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Agora eu acho que a gente pode voltar um pouquinho mais. Claro. Qual é para onde? Não, essa da Previdência. Tá, voltando à Previdência. Só para ajudar o Carrion, que ele falou que da Previdência, que é um desvio, que é uma coisa séria, só queria lembrá-lo. É em boa hora, porque ele está precisando de ajuda. Está precisando. Tá feia a coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Quem está precisando de ajuda é o Aeros da Varig. A Coreia do Norte não falou ainda. A turma dele. Quem está precisando de ajuda... Junto com o que ele citou da Gol. É, exato, o Constantino, essas turmas todas, são todas a mesma farinha do mesmo saco. Que disse que o S pediu a grana para ele. É, mas eu acho que ali... E que o Temer avalizou. Todo mundo pediu, o Lula também, tomava um uísque junto com o velho Constantino. Mas a denúncia é contra o... Na verdade, é contra o Temer, não me enganei. É porque o Temer não bebia o uísque lá, só o Lula. Então, deve ser por causa da cachaça. A diferença é a cachaça ou não. Mas é só para lembrar, o Aeros que precisa de ajuda... O PT quebrou. Os funcionários dos Correios, o Aeros, aliás, o Postales. O Postales foi quebrado pelo governo do Carrion. E mandaram dinheiro, sabe para onde? Compraram ações da PDVSA, da Venezuela, daquele ditador da Venezuela. Quem está precisando de dinheiro são os funcionários da Caixa, precisando de ajuda da Previdência. Os funcionários da Caixa Econômica Federal, que pagaram, como o senhor pagou, Previdência, só que o senhor pagou a pública, eles pagaram uma privada junto, e eles acabaram com o fundo da Caixa, estão tendo que recontribuir para não quebrar total o fundo. Quem está precisando de ajuda é os funcionários da Petrobras, que conseguiram quebrar a Petros para comprar ações, inclusive da JBS. Esses estão precisando de ajudas na Previdência. Os funcionários do Banco do Brasil quebraram o fundo de previdência do Banco do Brasil. Todos o governo do Carrion. Aí ele vem aqui fazer terrorismo, como diz eu quero me somar a ti. Terrorismo. Eu sou ignorante, eu nem falo. Eu acho que não é de má fé. Eu acho que ele faz de boa fé, porque ele pensa assim. Ele pensa acredita, assim. Ele acredita nisso, então não é de má fé. Permita só agregar o Banrisul. O Banrisul tem um primo que é aposentado, mas ele ganhava 8 mil. Eu vou te dar até uma ajuda aqui, que tem um e-mail aqui para ti. Requerendo a palavra. Vou colocar mais uma Veja só como essas coisas desses fundos de pensão. Esse meu primo ganhava R$ 8.600 líquidos como inativo do Banrisul. Ele está agora por 2 anos, ele está recebendo 2.200 a menos para reequilibrar o fundo de pensão do Banrisul. Só para aquele comentário que é do TSE, a questão da estabilidade, que a decisão, né? A decisão foi ruim, porque quando a irregularidade existe, ela tem que ser saneada. Exatamente. Então, se o Rodrigo Maia tinha que, em 30 dias, promover as eleições na forma da Constituição, é o Rodrigo Maia. E ele seria registrado como presidente. Aí nós teríamos candidatos. O PT teria lá um homem impoluto. Não, teria o Eduardo Suplicy, sobre o qual não paira nenhuma dúvida quanto à honestidade. O outro teria o Álvaro Dias, do Paraná. Em vários partidos tem gente que não tem envolvimento com esse problema. Não passaria. O Lula só passaria se a casa... Você acha que o Congresso tem condições de fazer eleição indireta? Tem. Indireta. Tá? Diretas? Indireta. Não tem a mínima condição de diretas. Nós temos que fazer... Aí é o seguinte, veja a contradição. Eu termino a minha fala. Só permite, termino a minha fala. Veja só. O Carrion acha que o Congresso é ruim para fazer as indiretas. Porque é um Congresso... Eu acho que deve ter eleições diretas. Permita. É isso. Permita. O Carrion acha que as eleições indiretas são ruins para o país. Certamente, porque o Congresso tem todas essas máculas que nós todos concordamos aqui na mesa. Mas se esse Congresso é ruim para fazer indiretas, ele é ruim para alterar a Constituição de 88. As mesmas venalidades e defeitos que ele tem para alterar a Constituição e fazer diretas. É um Congresso ilegítimo para fazer diretas. É um Congresso ele é ilegítimo para tudo. Para tudo. Agora é o negócio das duas moedas. O meu bandido de estimação, ele é bom para fazer o que é do meu interesse, mas não é bom para fazer o que não me interessa. Só um minutinho. Então por aí... Duas intervenções contrárias. Mais rápidas, por favor. Eu vou começar pela mais próxima. Não foi contrário, falei que foi de boa fé. Então, primeiro, as eleições diretas em 84 se deram durante uma ditadura, luta pelas diretas. Nós não conseguimos diretas, mas nós tivemos a maioria lá no Congresso. Era um Congresso
montado num período de ditadura, sem liberdades, com as pessoas mortas, pessoas torturadas, pessoas presas. Nem por isso deixamos de sair nas ruas e qual era a saímos Constituição? milhões. Agora eu te escutei. Saímos às ruas, todos. Fizemos com que aquele Congresso ruim, tá, votasse majoritariamente as diretas. As diretas só não foram aprovadas porque precisava 3/5, era uma maioria qualificada. Então não há contradição nenhuma. Tu tens que colocar o povo na rua, porque o povo na rua pode mudar essa situação. Então, agora tem Constituição Cidadã de 88, acabou teu argumento. Naquela época não tinha Constituição votada licitamente, legalmente, com legitimidade. Hoje tem Constituição. Então, só fazendo uma breve intervenção. O povo na rua... Eu acho que ele só sairia para a rua e até admitiria uma eleição direta. Não está saindo. Não. Tá bom, elegeu o Calheiros. Muito bom. Elegeu Renan Calheiros. Só sairia se os partidos fizessem um grande acordo. Não vamos colocar como candidatos, deixa eu concluir, as pessoas que estão citadas, que viraram réus, vamos colocar nomes limpos. Sem essa história do ficha limpa, porque precisa de condenação em segunda instância. Talvez aí o povo saísse para a rua para eleições diretas. Então, agora, para o povo sair para a rua, para ir o ex-presidente Lula como cabeça de Aécio Neves, vice como candidato, aí o povo não vai. Aí o povo prefere ficar assim e fazer o ano que vem. Mais de 60% das pessoas no Brasil, segundo as pesquisas, né, querem as diretas. Segundo, mas quem é essa pesquisa? 47%. Onde é que ele tira isso? 47%. Onde é que ele tira essas pesquisas? Eu não sei, eu escuto, vocês não escutam. Não, mas é que tu tira uns troços da cartola que não tem. Eu vou até deixar ele como neutro aqui. 1, 2... Tem medo do coração? Hoje, mas até ela já está defendendo o outro lado. Fica difícil. Fica difícil. Mas vamos lá. Defendendo o Lula. O Argolo hoje está tranquilo. Eu estou querendo a Coreia do Norte. Quero a Coreia do Norte. Estou lhe dando um tempo ainda maior para o senhor... Então, só para concluir, é que sou só um para defender essas coisas. Então, veja bem. Primeiro, já 47% não é a maioria ainda no Congresso, já é a favor das diretas. E a maioria do povo é a favor das diretas. Então, é uma luta. Quando nós começamos as diretas em 84, eu não sei se tu foi para a rua junto ou não. Claro que foi. Quando nós fomos, eram pequenos comícios. Está iniciando a luta. É impossível fazer agora, sabe por quê, cara? Pelo princípio da anualidade. Não é possível. Mas aquela vez nem existia. Mas não é possível, mas há uma Constituição votada legalmente. Naquela vez era eleição direta na época da eleição. Aquela época tinha uma Constituição ilegítima, a Constituição feita pelo regime militar, regime ditatorial, agora não há. Você não quer escutar o argumento. Sim, mas não há argumento. A Constituição, é um golpe. Legalmente, ela permite uma emenda constitucional. É golpe. Então, veja bem, se existir... Não, a emenda não é golpe. Emenda constitucional, mas é evidente. Para vigir a partir do ano que vem. Evidente. Não pode vigir esse ano. Mas não pode vigir esse ano. Não, senhor. Não há essa possibilidade. Então, o princípio geral de não há essa possibilidade. Ano que vem. Dentro da constitucionalidade é um princípio legal, não constitucional. Exatamente, não é mas ele não pode ser ultrapassado. Olha aqui, então... Direito constitucional não vem, mas o direito constitucional também... Quer ganhar no grito, Ram? Não, o direito constitucional também repousa sobre os princípios gerais de direito e respeita isso. Então, veja bem, a Constituição, se ela for emendada e determinar que haja diretas, pode haver. Porque a anualidade é legislação inferior à Constituição. Então isso está tranquilo. Eu não sou constitucionalista, meu irmão mas eu entendo o suficiente. Mas o teu irmão defende que não pode para esse ano. O teu irmão defende. É uma opinião abalizada, mais que a tua. Mais que a tua. A luta pelas diretas... Mais que a tua. A luta pelas diretas, compreende? Também acumula força para, inclusive, garantir a eleição de 18. Porque está no horizonte dos golpistas no Brasil, se quer ter eleição de 18. Eles não têm candidato. Quer fazer eles não têm candidato agora, pô? Então, para ti é isso. Agora, delírio tu, rapaz não. Delírio não. O Idenir Sequim. Idenir, não é nem te ajuda. Sei lá, é tentar te esclarecer, porque tu sabes. E tu está usando, aqui no meu entender, né, as coisas mais falaciosas que eu já escutei hoje aqui. Já escutei muito. Tá? Nenhum desses fundos de pensão são governamentais. Vocês são besteiras. São pior do que governamentais. São dos pelegos do teu sindicato. Teu governo. São pelegada do teu sindicato. Nenhum desses fundos, telespectador, é de governo. Vocês conseguiram botar um sindicalista na Vale e quebrou a Vale também. Tem um conselho que elege uma direção. E quem é que indica para os conselhos? Quem é que indicava para os conselhos? Quem é que indicou o conselho da Petrobras? Tu sabe disso. Pergunta para o pessoal do Aeros da Varig para ver. A Petros não, Aeros. Quero te dizer que eu, como deputado, participei de, no mínimo, 2 ou 3 comissões
reuniões e fui N vezes em Brasília, reunimos e tal, quer dizer, lutamos pelos direitos dos trabalhadores da ERS. Em outros governos, mas não era uma questão de um governo. Agora, o problema da ERS não vai dizer que foi o PT, que foi o governo tal. O problema da ERS surgiu, o governo da ERS surgiu antes que o PT chegasse no governo federal. Mas o PT resolveu tomar a Varig para ele. Tu sabe disso. Quebraram a Varig. Se tu sabe disso, está usando esse argumento que não é verdadeiro, o que eu posso dizer que é? Eu não vou dizer aqui para tu não te ofender. Mas tu não tem fundamento. Primeiro, o problema da ERS não surgiu no governo PT, o problema da ERS surgiu da abertura no tempo Fernando Henrique Cardoso do mercado para as empresas internacionais e a Varig não era bem administrada. Sim, mas quem liquidou a Varig? Quem liquidou a Varig? Quem? Quem loteou as linhas, os trechos aéreos? Quem loteou os trechos aéreos da Varig? Só a palavra. Primeiro, telespectador, não é verdadeiro que o problema da ERS surgiu no governo PT. O PT nem estava no governo. Então, não é verdadeiro. Segundo, telespectador, o senhor é inteligente. Nenhum fundo de pensão é administrado pelo governo. O único administrado pelo governo é o INSS, etc, etc. Tá, então, o que tu disseste, o que tu disseste, é pura verdade. Vai falar da Varig. Só um minuto agora. Os funcionários da Varig, fala para eles. Então, estão quebrados porque o PT quebrou a Varig. Uma análise científica não me ajudasse do que vocês estão falando. Muito bem. Uma análise científica do que vocês estão falando. Em primeiro lugar, a ditadura foi maravilhosa porque permitiu que as pessoas se reunissem para fazer as diretas. Não. Foi na A ditadura muita gente quer que ela volte. Exatamente. A ditadura permitiu que as pessoas se reunissem em pequenos grupos para fazer as diretas. Ponto. Essa é a conclusão que eu cheguei. Segundo, o problema da Varig não começou no problema do PT. Realmente, tá bem, começou no problema do PT. Mas o PT solucionou. Quebrou a sua maneira. Acabou. A sua maneira. Distribuiu as linhas aéreas para outras coisas através do Zé. Exatamente. Criou o Constantino. Olha aqui, já estava morta a Varig. Agora, não foi no tempo do PT. Esse pessoal da direita E ele votou só na Dilma. critica o PT. Não vem que se o Aécio tivesse ganho, estaríamos num caos ainda maior. Fora todos eles. É provável. Sou simpatizante do PDT. Tive que votar na Dilma. Maria Júlia Lemos, especialista em educação. Nunca leia minhas colocações. Acho que irei assistir outro canal. Vem. Não muda. Boa aí, gostei da tua fala. Não. Gostei. Mas tem tanta coisa, Carrion, aqui. Gostei. Olha. Esse argumento do deputado Carrion sobre a reforma trabalhista é reacionário e em prol dos sindicatos, pois esses sindicatos são usados nas campanhas eleitorais e também como massa de manobra. Luiz Fernando de Erechim. Luiz Fernando, assim tu é do tempo que logo depois da Revolução Francesa os sindicatos eram proibidos. Eu sei que tu está com saudade disso. E na ditadura, para ir para um sindicato, tinha que ter um atestado ideológico. Tudo bem, é legítima a tua opinião, mas sinceramente, tu estás contra a história. Agora, falando bem baixo quanto o sindicato, que eles querem, os sindicatos, é o dinheirinho do trabalhador. Eu sou a favor completamente do sindicato que se autossustenta e não para pagar os líderes, para pagar os líderes. Um dia de trabalhador, olha só, como a Getúlio também. O sindicato era bom quando estava no partido tu tá aí, os sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre tinha médico, tinha advogado, o sindicato tinha toda essa assistência aos trabalhadores metalúrgicos de Porto Alegre. Vai ver o que virou o Sindicato Metalúrgico de Porto Alegre hoje. É uma pelegada para vir na Praça da Matriz, depois sai da Praça da Matriz, vai para outra na frente do banco. Da Força não e todos os sindicatos no Brasil são então uma pelegada. O campeão foi o sindicato dos bancários que contratou piqueteiro. Contratou piqueteiro. Agora eu vou falar. Inscrito Falar bem baixinho. Falar bem baixinho, porque eu estou com um pouquinho de dor na garganta, para dizer o seguinte. O telespectador não pode ser enganado. Nós concordamos com o Carrion quanto à inteligência do telespectador. Os conselhos dessas empresas importantes, como os Correios, foram colocadas lá pessoas indicadas pelo governo, porque ninguém compra títulos da Venezuela sem ter um respaldo governamental de um governo que o colocou, porque os governos têm indicações para os conselhos. É assim na Petrobras. Na Petrobras há indicações governamentais para isso. Como nessa época havia um contato muito grande entre trabalhadores e o partido vigente na época, foram colocadas pessoas que favoreceram o fim do Postales,
o redirecionamento das linhas aéreas da Varig para empresas da TAM, numa interferência indevida do José Dirceu, que foi o grande lobista nesta ocasião. A Gol se aproveitou. Isso tudo foi feito nestes sucessivos governos. Agora, também acho que a Varig vinha sofrendo uma situação muito grave já anteriormente, mas a Varig era credora do governo de 6 bilhões e 600 mil de diferença de um plano econômico que não pagaram a Varig. Que não foi do governo do PT. Não, mas acontece. Mas o PT também não pagou. Não, mas permitam. O governo do PMDB. Posso concluir? Falar bem baixinho, porque eu estou com problema de garganta. Para terminar, os 6 bilhões e 600 milhões que a Varig tinha que era credora, só pendia dos embargos de declaração, o governo do PT não precisava pagar, bastava fazer o encontro de contas e a Varig estaria viabilizada. O governo optou por quebrar a Varig, o governo do PT optou por quebrar a Varig. Esses motoristas de táxi que foram pilotos de linhas aéreas que você vê lá em São Paulo dirigindo táxi, foram quebrados por uma inviabilização direcionada pelo José Dirceu do governo petista. Mas essas maldades foram feitas por outros governos, foram feitas pelo governo Fernando Henrique, não estou dizendo o mesmo tema, mas foram feitas também. Eu não tenho, o Carril, o problema é que tu quer me vestir um figurino, eu não tenho compromisso com uma de estimação. Tu tens, eu não tenho. Falando em linhas aéreas, falando baixinho assim, se tu falas baixinho assim, como nós estamos falando lá na Coreia do Norte, é conspiração. Olha aqui, vou trazer meu filho que fala só a Coreia do Norte, ele esteve lá para contar a experiência dele. Aí tu põe ele para conversar com o Idenir. Mas ele tá com dor de garganta porque esse... Vamos agora. Sabe o que é pior? Agora vocês vão ficar em off. Porque agora a gente vai falar sobre saúde. Vamos agora ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Olha só, pessoal, eu gostaria de propor para a mesa, já que falávamos em linhas aéreas no Partido dos Trabalhadores, hoje um dos assuntos mais comentados, mas eu vou trocar o foco, um dos assuntos mais comentados no Twitter, por exemplo, foi o caso da jornalista Miriam Leitão. Miriam Leitão contou que fez uma viagem Brasília-Rio de Janeiro e nessa viagem tinham cerca de 20 pessoas do Partido dos Trabalhadores, que ela chamou de delegados do Partido dos Trabalhadores, já que tinha uma convenção do PT em Brasília nesse dia. E ela disse que foi agredida verbalmente durante todo o voo. Inclusive, os comissários convidaram ela para sentar, né, mais para frente na aeronave, porque ela disse que o tempo todo foi chamada de terrorista, que batiam no banco. Que aconteceu comigo. Então, assim, ela disse que se sentiu muito mal. A presidente do Partido dos Trabalhadores emitiu nota hoje dizendo que isso não pode acontecer, que isso não é do partido, e colocou lá no finalzinho, assim, a última linha, uma observação. Mas a Rede Globo, isso, aquilo outro, que também causou muita polêmica, porque não existe mais a Rede Globo, porque não existe justificativa para um ato desse de constranger uma jornalista que, no exercício de sua função, tem todo o direito e tem toda a liberdade de falar aquilo que pensa. Ela é uma comentarista financeira, né? Então, assim, ó, de política também, financeira, política, enfim, ela disse, tem vezes quando o Partido dos Trabalhadores acertou, eu disse que acertou, quando o Partido dos Trabalhadores errou, eu disse que errou. Ela disse que não trocou de lugar na aeronave, que disse que continuou sentada ali. Foi torturada durante a ditadura. Mas que foi torturada, exatamente, e quis trazer a público exatamente isso que aconteceu com ela, que hoje, nos dias atuais, não pode acontecer. E aqui nós temos um debate com sentido, então nós podemos. Pode defender agora. Covardia. Atacar uma pessoa. Atacar uma pessoa... Seja a esquerda, a direita, ou seja, não é inominável. inominável. Eu queria dizer uma bobagem para amenizar o clima. Isso eu acho ótimo. Que é a história da petista que morreu e chegou a anunciar lá, o São Pedro olhou ali. Dentista? Lá, não, petista. Olhou lá e tal, não era do PCdoB, era petista ela.
O PCdoB é Mas eu acho que o Carrion é do PT. Eu acho que o Carrion é do PT. São Pedro olhou lá e disse, tia, mas teu nome não está aqui, vamos falar com Deus. Quer dizer, eu não estou entendendo isso. Aí Deus olhou e disse, mas fizeram uma bobagem, não mataram a mulher errada. Vamos ter que resolver isso. E de que maneira? Então, agora ela tem que voltar e tem que subir aqui, tinha que morrer, né? Não tem o que fazer. Aí ela disse, bom, já que eu estou aqui, posso fazer uma pergunta? Deus disse, olha, o mínimo que eu posso fazer é responder o que quiser saber, né? Aumentar o engano. O Lula é corrupto. Aí Deus disse, olha, eu lamento te dizer, mas está até o pescoço nessa história. E ela voltou, telefonou para uma amiga, disse, companheira, tu não sabe o que eu descobri. Tu não imagina quem a Rede Globo comprou. É verdade, tudo é culpa da Globo. Sobre essa questão da Miriam Leitão, quero dizer que a minha opinião que realmente é um equívoco. Eles são militantes que não têm estrutura, etc, etc. Né? E imagino que ela sentiu ser chamada de terrorista. Porque hoje aqui eu fui chamado por 2 dos debatedores aqui de terrorista. Então, sim, antes de tu chamar os 2. Mas não num ambiente de avião, né? Mas para a grande audiência que a Pampa tem. Então, da mesma forma que eu me senti aqui, eu imagino que ela se sentiu lá. Mas tu chegasse a falar também que o Sr. Rainer. Sim, mas ela também falou, ela também protestou contra... Não, eu não chamei o Rainer. Inclusive, eu tu me chamasse de ignorante. Não, ignorar. Ignorante. Bom, quem ignora os fatos, o que é? Uma coisa, não. Não, está fazendo não, é diferente, olha aqui, é diferente. Ignorante é uma pessoa que ignora tudo. Então, é o ignorante. Tapado. Então, agora, não podemos uma pessoa ignorar... que ignora a questão da Previdência não é um ignorante. Nós não Ignora podemos... aquele aspecto. Nós Agora, não você é um ignorante daquele eu fui chamado aspecto. de terrorista. Pessoal. E tu sabe que hoje ser chamado de terrorista, o que significa, né? Não, eu posso ser mandado para Guantánamo. Permita. Eu posso ser mandado para Guantánamo, onde os que vão lá do Oriente Médio são torturados pelos norte-americanos. Final. Vamos então ao ponto final, né? Porque agora é menos de um minuto para cada. Foi, eu não fui, cara. Eu chamaria... Carrion, teu ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final. Raul Ponto final. Carrion. Bem, eu penso o seguinte, nós estamos vivendo uma crise muito séria no Brasil, né? Nós não podemos, por causa disto, desacreditar da política. O único caminho para resolver essas crises é a própria política. Nós temos, evidentemente, que superar esses problemas. E eu penso que, nesse momento, a luta que nós devemos fazer no Brasil é para que o povo dê a sua opinião. E o povo dá a sua opinião se ele for chamado a uma eleição. É difícil, nós sabemos, é complicado, mas eu acho que esta é a bandeira do momento. Se não conseguirmos isso, mas conseguirmos pelo menos através dessa grande mobilização, que se encontre um caminho, se garanta as eleições de 18. Eu chamo a atenção aqui a todos, as eleições de 18 não estão garantidas. Porque esse grupo que tomou o poder, né, que deu um golpe no Brasil, ele não quer saber de eleições. Dr. Paulo de Argolo Mendes. Tá. Eu vou trazer para outro assunto, acho que já saiu muita faísca. Já. Saiu muita Pegou faísca. fogo. Queria dizer o seguinte, na segunda-feira passada, madrugada de segunda-feira passada, um sujeito voltou ao PAN 3, aqui o Poção da Vila dos Comerciários, onde ele tinha estado uma semana antes com uma faca e roubou a arma de um vigilante terceirizado lá, os guardinhas do... Posso ter guardinha que parece que estou diminuindo, mas enfim, que não são guardas municipais, nem brigadianos, não tem essa formação. Roubou a arma, voltou com a arma do vigilante para roubar outra arma. Os outros reagiram, teve um tiroteio dentro do posto. Imagina que horror isso, né? E no mesmo dia, quero parabenizar o secretário municipal da Segurança, esteve lá no sindicato conversando comigo, estabelecendo um cronograma, colocou de volta as viaturas da Guarda Municipal para garantir a segurança lá. E a vereadora, comandante Nádia, que esteve aqui conosco, lançou também na semana passada a Frente Parlamentar pela Segurança. Então, acho que nesse ponto aí estamos avançando alguma coisa. Muito bem. Doutor Nestor Rainer. Então, primeiro, dizer que não há nenhum paralelo entre um debate consentido entre nós, alguém
falar sobre argumentos a terror e nominar alguém de terrorista. Se o Carrion estivesse num avião e qualquer pessoa o chamasse disso, num contexto totalmente fora que ele não está participando de um diálogo, eu o defenderia. Ele pode ter certeza disso. Então, essa comparação que ele quer fazer... Permita, não interromper. Esse é um argumento estapafúrdio, não há nenhum paralelo entre atemorizar a Miriam Leitão e esta situação que nós vivemos aqui, que é um debate consentido entre pessoas que fora daqui têm um relacionamento, entre pessoas que não se conhecem. Então, isso é mais um argumento a terrorem, razão pela qual eu não me desculpo com um amigo como o Carrion. Nós vamos sair daqui e vamos tomar um café. Doutor Paulo Roberto. Eu vou fazer 2 comentários rápidos. Eu acho que a saída do país, vou bater nessa tecla, é pela educação. As crianças têm que ser educadas de valores e nós não estamos trabalhando nisso. A educação não está batendo nisso. Segundo, quero fazer um agradecimento quando o Argolo falou não tinha lá um brigadiano. A madrugada de sábado para domingo, nós tínhamos um candidato a transplante de fígado na Santa Casa e não se localizava por telefone de jeito nenhum. Alguém da equipe disse, chama a brigada para tudo, né? Eu liguei para o 18º Batalhão, em Viamão, atendeu o sargento Drebs e disse, com a maior solicitude do mundo, eu vou localizá-lo. Mas com uma segurança que eu até duvidei. 25 minutos depois, a filha do paciente estava ligando para o hospital e o paciente foi transplantado com sucesso. Liguei para agradecer. No domingo, atendeu o soldado Zalk. Com a maior tranquilidade, disse, o que o senhor precisa? Eu digo, não, eu só quero agradecer. Boa. Bom, isso é reflexo do seu comandante, da sua chefia, do exemplo que ele tem. E Denir Sequim, pela nossa amizade, quem sabe a gente se encontra na semana que vem. Na próxima semana. Obrigada. Obrigada também, telespectadores, pela audiência e pela participação. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.